Pai do Senhor, irmãos. Quero meditar com os irmãos nessa noite o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, irmãos? O título dessa mensagem é o pai que cuida dos seus filhos. Mas Jesus também nos mostra como vencer a ansiedade. E o que eu queria falar com os irmãos nessa noite, na introdução dessa mensagem, é sobre a ansiedade que tem tomado conta da população em geral, de todos nós. Todos nós sofremos algum tipo de ansiedade por algum problema que talvez está para acontecer, alguma situação familiar, na igreja, na saúde, no trabalho, nas finanças, seja o que for, a pessoa ela pode estar sofrendo por antecipação, por algo que ainda está para acontecer e não aconteceu. Isso acontece só com os irmãos? Acontece comigo, acontece com todos nós, porque a palavra de Deus está aqui para nos dar direção, para nos corrigir, para corrigir o curso da nossa vida, para que não venhamos caminhar de forma errada. E eu sempre uso esse exemplo para tentar ilustrar o que é sofrer por antecedência. A gente está vivendo um tempo que por vezes está calor, e de repente chove, a temperatura diminui. E se você estiver vendo assim, vamos supor um dia de 35 graus, e você vê na hora do almoço que amanhã a temperatura vai cair 15 graus, e você colocar toda a sua roupa de frio que você tem na mesma hora que você ouvir a notícia, mas ainda está 35 graus. Você está tão preocupado com o frio que vai chegar e você veste o casaco. O que vai acontecer durante aquele dia? Você vai começar a sofrer um calor intenso até que o frio chegue. Você vai sofrer muito mais do que alguém que está com a roupa leve. E assim é a ansiedade nas nossas vidas. Ela nos faz sofrer além daquilo que nós vamos às vezes sofrer. O sofrimento vai vir, o problema vai acontecer, mas nós às vezes antecipamos esse problema e sofremos muito mais do que deveríamos sofrer. Então a ansiedade é o mal desse século.
E com tudo que aconteceu, nós sabemos, e isso tem se agravado mais ainda até no meio dos cristãos, né? O que comerei? O que beberei? Será que eu vou ter saúde amanhã? Aonde que eu vou morar? Eu vou ter dinheiro para o aluguel? Eu vou ter o dinheiro para o financiamento da casa? Eu vou conseguir manter a minha família? Eu não estou com perspectiva de um trabalho. Isso tudo vai gerando uma ansiedade na vida da pessoa e é algo destrutivo. Então Jesus, nós podemos extrair daqui 5 problemas que a ansiedade causa na vida da pessoa. E um desses 5 problemas nos mostra que a ansiedade ela é destrutiva. Aqui no versículo 25 diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Por que que a ansiedade é destrutiva? Porque ela destrói a nossa vida. Porque ela destrói a nossa saúde. Porque, por vezes, ela destrói os nossos relacionamentos. A pessoa ela anda tão ansiosa, tão preocupada com tantas coisas, que a sua própria saúde está sendo prejudicada. Ela anda tão desesperada para que a situação seja resolvida, que ela está se prejudicando a si próprio na sua saúde. É como se a pessoa destruísse o seu corpo por causa do pano, da roupa. A pessoa se destrói por causa do excesso de trabalho, de querer ganhar mais dinheiro, de querer resolver o problema de forma rápida. Então a ansiedade, ela é destrutiva. Por quê? Ela faz a gente colocar as coisas passageiras acima do que da nossa vida, acima do nosso corpo, acima até da nossa saúde espiritual, de como nós estamos andando com Deus. Então ela se torna o quê? Destrutiva na vida de uma pessoa. Ela destrói a vida dessa pessoa. Por quê? Começamos a valorizar as coisas em detrimento daquilo que realmente é importante. Valorizamos as coisas em detrimento do relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos. Às vezes os problemas, a ansiedade, a falta de dinheiro, a falta de saúde fala mais alto, e isso acaba o quê? Destruindo todo um relacionamento, destruindo toda uma vida, destruindo a nossa espiritualidade. Um outro problema que Jesus nos mostra, está no versículo 26, é que a ansiedade, ela é enganadora. Veja o que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Por que que ela é enganadora? As aves não têm essa capacidade de armazenar, de guardar. E quando trazer então para um problema financeiro, nos dias de hoje, o que que acontece, o que que nós pensamos? Se eu tivesse muito guardado, se eu tivesse dinheiro suficiente para isso, eu não estaria passando por esse problema. Então a ansiedade nos leva a pensar que precisamos acumular muito para que as dificuldades não cheguem na nossa vida. Então ela é enganadora, porque Deus mostra que as aves dos céus não estão acumulando, e Deus cuida delas cada dia, irmãos. E o que Deus quer nos mostrar é que Ele cuidará de nós a cada dia. E só que nós precisamos ter essa confiança. Então a ansiedade, ela é enganadora, ela engana você pensando que você ter muito resolverá o seu problema. Você ter muito dinheiro no banco, você ter muitas posses, isso será a solução. E a pessoa fica numa ansiedade tão grande, e quando ela vê ali na sua conta bancária pouco dinheiro, ou ela vê que o salário talvez não esteja dando para aquilo que ela projetou em pagar, em comprar, em adquirir, a ansiedade toma conta da sua vida e ela perde a confiança em Deus. Então a ansiedade, além de ela ser destrutiva, ela é enganadora. Porque a parábola do rico insensato diz o quê? Que quando ele produziu muito os seus campos, o que que ele disse? Que agora ele podia gozar a vida, descansar. E o que que Jesus falou? Louco,
hoje pedirão a tua alma. O que você tem para apresentar? Se você morrer hoje, Jesus estava falando, rico, com dinheiro, com muito dinheiro no banco, você morrer hoje, o que aconteceria? Você perderia a salvação. E quantos homens, irmãos, eu não vou citar o nome aqui, que tinham muito dinheiro e de repente apareceu uma doença e esse homem, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu comprar a cura. Quantos homens com muito dinheiro tinham famílias bonitas, mas de repente esse casamento se destruiu e com o dinheiro que eles tinham, eles não conseguiram comprar a felicidade no seu casamento. Quantos homens não tiveram seus filhos, pagaram boas faculdades, mas esses jovens se envolveram em drogas, na prostituição, e o seu dinheiro não conseguiu tirar o seu filho dessa situação. Então nós vemos que a ansiedade, a preocupação por ter as coisas, achando que se nós tiver muito, vamos resolver o problema, ela é enganadora. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. E eu pergunto para você nessa noite, você tem depositado a sua confiança em Deus? A ansiedade também, Jesus nos mostra, irmãos, além de ela ser destruidora, enganadora, que ela também é inútil. No versículo 27 diz assim, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Alguém aqui consegue acrescentar 10 centímetros, 20 centímetros na sua estatura? Em outras traduções dizem acrescentar tempo de vida. Alguém consegue aqui prolongar o seu tempo de vida? Não. Lá em Jó diz que todos os nossos dias estão contados nas suas mãos. O meu dia e o seu dia de partir para a glória está contado na mão do Senhor. Não somos nós que prolongamos os nossos dias. Então, a ansiedade ela é inútil, porque todo esse sofrimento, toda essa ansiedade, toda essa preocupação, ela é inútil para resolver esse problema que você está passando. Ela é inútil para dar uma solução para isso que você está sofrendo. Ela apenas está acrescentando mais sofrimento. De vez ela resolver o problema, ela se torna inútil. Então Jesus nos mostra que a ansiedade é algo inútil, que foge da nossa capacidade de nós resolvermos alguma coisa. Então é um sentimento inútil e muitas vezes atrapalha o crescimento na vida espiritual também. A ansiedade também, meus irmãos, nós podemos ver no versículo 26 que ela é cega. O que Jesus fala no versículo 26? Apenas assim, olhai. A observação que Jesus pede para que nós tenhamos com as aves dos céus. E a ansiedade, ela nos cega por quê? Porque faz que a gente tenha uma visão limitada. Ela nos faz ter uma visão embaçada. Ela nos faz ter uma visão curta daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Você consegue parar de olhar para o Deus que você serve e focar apenas nos problemas. Então Jesus pede, olhai para as aves do céu. Veja o cuidado que Deus tem com todas as coisas. Veja o cuidado que Deus tem com o mundo. O cuidado que Deus tem com a sua vida até hoje. No dia de hoje, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Jesus quer de nós, que nós possamos olhar para Deus e ver que Ele é o provedor de todas as coisas. Ver que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E que a ansiedade, ela apenas deixará eu e você cegos, sem conseguir enxergar uma solução. E a solução é quem? É Jesus Cristo. A solução é o quê? É orar a Deus. A solução é o quê? É dobrar os joelhos e clamar ao Pai Celestial. É como diz a palavra do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Um outro problema da ansiedade, irmãos, é que ela é incrédula. Aqui no versículo 31 e 32 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos.
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Então a ansiedade, ela é incrédula. Ela é uma demonstração de falta de fé em Deus e nos faz viver igual aos ímpios. Qual é a esperança do ímpio nessa vida? Como a gente falou, é quanto ele tem na sua conta bancária. Qual é a esperança do ímpio? É quanto de herança o seu pai, a sua família vai deixar para ele. Qual a esperança do ímpio? É quantos diplomas ele tem na parede, qual é o emprego que ele tem, o melhor é o concurso público. Essa é a esperança do ímpio. Então, por isso que ele corre de forma desenfreada atrás do dinheiro. Mas a ansiedade mostra o quê? Incredulidade para com Deus. E é uma coisa que nós vamos ver que desagrada a Deus. Mas Jesus mostrando aqui quais são os problemas da ansiedade, que ela é destrutiva, que ela é enganadora, que ela é inútil, que ela é cega e que ela é incrédula. Jesus também vai nos apresentar qual é o remédio para a ansiedade. Talvez você possa dizer, irmão Washington, o que eu faço então? Eu tenho percebido que eu tenho me destruído com a ansiedade que eu estou vivendo. Eu tenho visto que ela tem sido enganadora. Eu tenho visto então que essa preocupação toda que eu tenho tido com os problemas da minha vida tem sido inútil. Eu tenho percebido que eu estou cego apenas olhando para os problemas. E eu tenho andado incrédulo ou incrédula para com Deus com todas as minhas dificuldades. Então o que é que Jesus nos apresenta? O que é que nós devemos fazer? Como nós vencemos essa ansiedade? No versículo 32, na parte B, diz assim: vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Nós vencemos a ansiedade, irmãos, quando temos Deus realmente por nosso Pai. Talvez você tenha andado ansioso, você tenha andado ansiosa, porque você não tem reconhecido o Deus, o Senhor de todas as coisas, como o seu Pai. E qual é o papel de um pai? Pai de verdade é ser o quê? Provedor, protetor, aquele que pega, o filho quando é pequeno pela mão e cuida, aquele que o filho olha para ele e deposita toda a confiança nele. E falando assim de criança inocente, qual é a criança, irmãos, que está perdendo o sono, preocupada se vai ter o que comer amanhã? Você já chega para uma criança pequena e fala assim, você é pobre. Ela, pobre? Que isso? A sua casa é muito humilde. Humilde? O que? A casa dela é o melhor lugar do mundo. Os pais delas são os melhores pais. Pode chegar para uma criança pequena e falar, quer trocar de pai? Se for pai de verdade, mãe, ela, não quero. Está ótimo aqui. Então, qual é o papel do pai? É ser provedor. E você tem tido esse relacionamento com Deus, de Ele ser o seu provedor, esse relacionamento de pai e filho? Ou você pensa num Deus barbudo, de roupa branca, com um grande cajado na mão, pronto a dar uma cajadada em você assim que você pecou, assim que você pensou alguma coisa de errado, que Ele está lá com a fisionomia carrancuda, olhando para você, reprovando você? É esse tipo de relacionamento que você tem com Deus? É esse tipo de Deus que você imagina quando você dobra os seus joelhos? Ou um pai amoroso? Porque nós, irmãos, não estamos mais debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está sobre aqueles que não têm o seu filho, sobre aqueles que não têm a fé que nós temos. Então nós temos Deus como o nosso pai. E Deus chega a reclamar com o povo de Israel através do profeta Malaquias. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Você tem honrado a Deus? Ou essa ansiedade que você está vivendo faz você desconfiar de Deus? E isso é incredulidade e falta de honra. Porque Deus é um Deus que ama, é um Deus que corrige também. Porque o pai de verdade é aquele pai que corrige.
Lá em Provérbios diz que o pai que não ama o filho, ele não corrige. A correção mostra o quê? Que o pai ama o filho. Em Hebreus 12:6, diz assim: se nós somos filho, se nós somos recebidos como filho, então temos disciplina e Deus açoita aquele a quem ele recebe por filho. Mas continua dizendo, se estáis sem disciplinas, é o que então? É bastardo, não é filho. Então o Deus dessa noite, o Cristo dessa noite que está conosco aqui, irmãos, ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes, para ele fazer o melhor na nossa vida, precisa de quê? De correção. E eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com o Pai? Como é que você tem se relacionado com Deus? Quantas vezes essa semana você separou um tempo só para falar com o Pai? Porque a palavra de Jesus, o que é que nos diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto, e Ele te recompensará. Será que nessa semana, não vou nem falar nos anos que passou, essa semana que passou, quantas vezes você se trancou no quarto para falar com o Pai? Quanto tempo você tem dedicado ao Pai? Como é triste quando a gente olha um pai e um filho aqui na terra e o relacionamento desse filho com o pai não é um relacionamento de honra. Porque tem pessoas que confundem o relacionamento também com o pai com a liberdade que ele tem com o pai. E nós temos que saber como chegar a esse pai. Uma vez uma pessoa chegou e falou para mim, eu peitei a Deus, coloquei Deus na parede. Eu falei, meu Deus do céu. Ela não sabe nem o que está falando. As pessoas podem até fazer isso com seus pais da terra, mas com Deus não. Peitar o pai, desonrar o pai, colocar o pai contra a parede, não falar com o pai, ficar emburrado com o pai. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Ou deixar o pai para lá, ou colocar o pai fora dos nossos planos. Se ele é nosso pai, se ele quer honra, se ele é o nosso provedor, precisamos ter um relacionamento estreito com Deus, irmãos. Não podemos caminhar longe de Deus. Não podemos achar que a força do nosso braço, que o nosso intelecto, que as nossas influências, que o dinheiro que eu vou ter, que a posição que eu vou ter vai garantir. Não, é Deus que vai garantir todas as coisas. É o vosso Pai Celestial, é o nosso Pai Celestial. E esse Pai, ele trabalha em prol de todos. Não é de um, quando ele trabalha. Por isso que quando nós oramos é o Pai Nosso, não é Pai meu. É Pai Nosso. É o Pai de todos aqueles, como está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz o quê? E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Você é um filho de Deus, irmãos. Eu sou um filho de Deus. Todos nós somos um filho de Deus. E podemos então chegar com ousadia, porque Cristo abriu esse novo e vivo caminho. Cristo nos permite chegar ao Pai com humildade, com quebrantamento, reconhecendo que Ele é Pai, e assim nós podemos receber aquilo que estamos precisando. Jesus vai falar aqui na perseverança da oração um pouco antes. Se um filho pedir um pão ao seu filho, o pai vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, vai dar uma cobra venenosa? E Jesus fala, vocês que são maus, que têm a semente do pecado, que não faz as coisas corretas, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que nele não há sombra de variação, não há pecado, ele é imutável, ele é santo, ele é poderoso, ele é bondoso, ele é glorioso, ele não vos dará aquilo que vocês precisam? Então, quando nós temos esse relacionamento frágil com Deus, irmãos, nós não vamos conseguir aquilo que estamos precisando. Não porque o pai não quer se relacionar com os filhos, é os filhos que têm muitas vezes dificuldade de se relacionar com o pai. Às vezes o pai está disposto, está aberto a se relacionar com o filho, a dar o que o filho precisa. Às vezes estamos como o irmão do filho pródigo, dentro da casa do pai,
sem desfrutar das bênçãos do pai. Ele foi reclamar depois, né? E o pai falou o que para ele? Tudo que tem aqui é teu, mas ele não desfrutava daquilo, porque talvez o seu relacionamento com o pai não era um relacionamento íntimo. Então o que eu quero, irmãos, nessa noite, não é só falar de ansiedade. A ansiedade se cura assim, você se aproximando do pai. O medo da criança passa quando ela está perto do pai. Você já viu uma criança perdida assim no shopping? Ela chora. E as pessoas tentam consolar ela. E aí anuncia lá, olha, criança com nome tal. Então quando aquele pai chega e aquele abraço do consolo, passa todo aquele problema daquela criança. E assim somos nós quando nos aproximamos do pai. Quando o pai está próximo de nós, irmãos, não há problema que nos tire da igreja. Não há problema que nos tire do quarto de oração. Não há problema que nos leve para longe da sua palavra. Não há problema que nos leve para o pecado, porque o Pai está conosco, irmãos. E Deus quer da sua igreja um relacionamento mais estreito com Ele. Muitas vezes estamos mecânicos. Estamos na igreja e pensamos que Deus está aqui, né? Quando nós batemos o sino, vamos iniciar. Deus está aqui, agora amém. Foi embora, Deus fica aqui. Não, Deus está contigo lá na tua casa, irmãos. Deus está contigo lá no teu quarto. Deus está contigo lá no teu trabalho. Deus está contigo na rua quando você está andando. Por onde você estiver, Ele está contigo, porque Ele é teu Pai. O nosso Pai, né, terreno, Ele não pode estar conosco em todo lugar. E nós, quem tem filho sabe, né? A gente quer estar em todos os lugares protegendo eles, mas a gente sabe que tem que deixar eles ir. Mas nós temos um Pai onipresente que está em todos os lugares conosco. Então temos que depositar essa confiança no Pai. E um outro remédio para a ansiedade é ter fé, irmãos. Aqui no versículo de número 30 ele diz assim: homens de pequena fé, no final. Como nós somos incrédulos. Jesus, ele fala assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente, né? Mas às vezes a nossa fé, nem do tamanho de um grão de mostarda ela não está. Ela está menor do que isso. Porque o que Deus valoriza no homem é a fé, irmãos, que nós temos nele. Então, a primeira coisa que Deus quer é o quê? É reconhecimento que Ele é Pai. Ele é seu Pai? Você está tendo um bom relacionamento com Ele? Você está se aproximando dEle? Sim. Mas também o filho precisa ter confiança no Pai. Porque não adianta você olhar, eu sei, Ele é meu Pai. E o Pai dá uma instrução para o filho, mas eu não confio. Mas eu sou teu pai, vamos com o pai, não vai acontecer. Não, eu não confio, pai. Qual é a criança que faz isso? Se tiver uma rua cheia, alguma coisa acontecendo, o pai fala o quê? O pai te pega no colo, vamos, e a criança tem toda a confiança de passar, porque ela tem fé que o seu pai vai protegê-la. E assim é a fé que nós precisamos demonstrar. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque Abraão é considerado o pai da fé, irmãos. E lá em Romanos capítulo 4, versículo 12, diz que aqueles que seguem as suas pisadas, não somente aqueles que são da circuncisão, não é só os judeus, mas aqueles que, como Abraão, pela fé, creem em Deus, pela fé, creem na palavra de Deus, pela fé, creem que Cristo morreu, ressuscitou e vive eternamente, pela fé, creem na vida eterna, é esses que Deus quer que esteja próximo dele. Aqueles que têm fé como Abraão teve, que Abraão, mesmo sendo já de idade avançada, creu que Deus poderia dar um filho para ele. Que Abraão foi chamado para sair da sua terra sem saber, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus 11, a partir do 8, sem saber para onde ia, ele creu e foi assim. Abraão levou seu filho Isaque no Monte Moriá porque creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos, mesmo que ele viesse imolar o seu filho. Então é essa fé que Deus quer que nós
tenhamos. Porque, irmãos, Abraão, ele não tinha a Bíblia como nós temos. O povo de Israel nem existia ainda. Abraão, ele não leu, é mesmo, olha, Deus abriu, nem tinha acontecido ainda o povo de ir para o Egito, nem existia, abriu o Mar Vermelho, fez isso, e todos os milagres que Jesus fez, a palavra de Deus, a igreja, os pastores, e a salvação que nós temos eterna em Cristo Jesus, nada disso, e Abraão creu. Então ele tinha muito pouco, e creu, e o que Deus quer de nós hoje, com tudo que nós temos, é que nós creiamos, além daquilo que nós estamos vendo. Porque Hebreus 11 diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E Hebreus 11 diz que aqueles que se 11:6, aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Hebreus 4:2 vai falar, eu não vou ler por causa do tempo, mas se os irmãos quiserem ler depois, vai falar do povo de Israel que não entrou na terra prometida. E por que eles não entraram? Lá diz assim que eles receberam a palavra como nós, mas não estava misturado com a fé. Apenas ser ouvintes e não praticantes. Apenas ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Ou tratar a palavra de Deus como um livro de história que passou, mas hoje eu acho que não acontece mais. O Deus que fez ontem não é mais como hoje. Não ter a palavra de Deus misturada com a fé, em saber que ela é viva, como diz Hebreus 4:2, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Essa palavra é viva, irmãos. É ela que nos sustenta. É a fé em Cristo que nos mantém de pé, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema financeiro, de saúde, familiar, conjugal. É essa fé que nos mantém firme em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que servimos a um reino que não pode ser abalado. Porque nós sabemos que a nossa cidade é futura. Não é aqui, como está em Filipenses 3:21, que a nossa cidade está no céu. Não é aqui. E que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de transformar todas as coisas. Então é essa fé que cura a ansiedade. É o relacionamento que você tem com Deus e a fé que você deposita em Deus. E o que Deus fez por Israel, e o que Deus fez por nós. O que Deus fez por você até hoje, meu irmão? Quantos livramentos o Senhor já não deu? Quantas vezes o Senhor não supriu uma necessidade que você achou que não ia dar? Quantas curas o Senhor já não trouxe para as nossas vidas? E a salvação que Ele nos deu através do Seu Filho. Então Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Então Ele quer que nós tenhamos fé nele. Deposite toda a sua fé em Cristo. Não deposite na força do seu braço. Não pense que você por si só vai resolver, mas deposite ela no Senhor. E por último, nós vencemos a ansiedade, além do relacionamento e da fé, quando sabemos que cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades, como está aqui no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Aqui nesse versículo nós temos uma ordem e uma promessa. A ordem é o quê? É buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, o reinado de Deus nas nossas vidas, em nossos corações, em primeiro lugar. E eu pergunto para você nessa noite, perguntei como estava o seu relacionamento com Deus, você sabe. A sua fé, a sua confiança em Deus, você sabe.
E agora, por último, você tem buscado os interesses do Pai? Ou você tem colocado as coisas primeiro e os planos de Deus depois? Quanto você tem dedicado a Deus na sua vida? Porque a gente vê, hoje as pessoas ficam desesperadas. Amém, a gente sabe que todo mundo tem compromisso, mas as pessoas ficam desesperadas se o culto passar um pouquinho do horário, né? Passou do horário, acabou o culto para a pessoa, no sentido dela se estressou, meu Deus do céu, que falta de respeito comigo, passou 10 minutos. E ali tudo que foi pregado, o louvor que teve para ela, foi por água abaixo. Então nós temos 7 dias na semana, e às vezes a gente vem no domingo na igreja e a gente quer aquele culto vapt-vupt, fast food, rapidinho. Dedicamos tão pouco tempo a Deus em oração, em meditação das Escrituras, em missões, em contribuições, na dedicação da manutenção da igreja. Você procura o pastor da igreja e pergunta assim, porque fala que soldado no quartel quer trabalho, né? Você tem procurado o pastor da igreja e perguntado para ele, pastor, você que congrega aqui, o que tem para mim fazer? Porque, irmãos, não existe nenhum cristão, ninguém que foi chamado um salvo em Cristo Jesus sem um dom na igreja. Não existe espectador de culto. Não existe aquela pessoa que apenas preenche o auditório. Você e eu fomos chamados para trabalhar nesse reino. Então você deve fazer o quê? Se você tem sofrido com ansiedade, se parece que o céu para você está de bronze, que eu oro e as coisas não acontecem, irmãos, comece a colocar as coisas de Deus em prioridade na sua vida. E você vai ver o cuidado que Deus vai ter com você. Você vai ver o cuidado que Deus vai tratar da sua família, o cuidado que Deus vai ter com as suas finanças. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, vai. Mas Deus vai cuidar de você dentro dessas dificuldades. Deus vai lhe dar orientação, porque você tem depositado o quê? A sua confiança nele. Você tem cuidado primeiramente do reino. Você tem buscado a justiça. Você quer o governo de Deus dentro do seu lar. O governo de Deus no seu casamento. O governo de Deus nas suas finanças. O governo de Deus em tudo que você faz. Você coloca Deus em primeiro lugar, entregando sempre a Ele o teu caminho. E assim você vai ver as coisas mudando na sua vida. O quanto então você tem se dedicado a Deus? Você é alguém que frequenta a escola dominical? Isso é uma dedicação a Deus. Você é alguém, né? Eu estou aqui falando, eu até esqueci do celular que está aqui. Você que está nos assistindo, ou vai ver essa live depois, o quanto você se dedica em vir aos cultos, orar no culto de oração, chegar aqui no horário, no culto de quinta-feira, na escola dominical, nos trabalhos que tem na igreja. Tudo isso, irmãos, é dedicação ao Senhor, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Quanto você tem buscado se envolver no evangelismo, sair com um pouco de folheto e entregar na rua? Tudo isso é buscar o reino, porque Jesus nos deu uma ordem. Em Mateus 28:19, ide por todo mundo, pastores e diáconos. Foi isso que ele falou? O que ele falou? É para todos essa ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem é para a igreja, não é para os pastores, apenas para quem está na frente do trabalho, é para todos nós. Então, um dos remédios para a ansiedade, se você tem sofrido, é se envolva na obra de Deus, irmãos. Coloque o seu coração na obra de Deus. Eu falo assim pelo trabalho que a gente tem na obra, que é pregar a palavra de Deus, e nós pregamos, como eu sempre falo, eu não prego para demonstrar conhecimento, mas o desejo do meu coração é para que os irmãos se aproximem cada vez mais de Deus, para que os irmãos se aproximem cada vez mais da palavra, de Cristo. Então isso nos impulsiona. Nós estamos em casa, preparando a mensagem, com um forte desejo de pregar, para quê? Para aproximar os irmãos de Deus, para ser um canal de Deus, para ser bênção de Deus na vida de vocês. E quando você tem um trabalho na igreja, não importa, porque
não é se um trabalho tem visibilidade ou não. É aquilo que você faz para Deus, isso te funciona, faz você sentir desejo de viver, desejo de estar na casa do Senhor. E isso vai tirando o quê? A ansiedade, aquelas preocupações, porque o problema está acontecendo, mas você fala, eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu sirvo um Deus santo, verdadeiro, e eu vou lá servir Ele. Eu tenho uma obra para fazer. Independente dos problemas que você está passando, você está caminhando com o Senhor. E vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Como diz aqui, no 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, se você colocar em prática o relacionamento que você vai ter com Deus, você vai estreitar o seu relacionamento com Deus, amém? Vai depositar a sua confiança total em Deus, amém? Vai se dedicar à obra de Deus, amém? E vai entregar ao Senhor o cuidado diário, irmãos. Quando nós oramos, a gente fala assim, o pão nosso de cada mês, o pão nosso do trimestre, Senhor, o pão nosso do semestre. Não, a gente fala o pão nosso de cada dia. É crer que o Senhor vai suprir dia a dia. É viver cada dia. E Deus nos dá esse exemplo quando Ele alimentava o povo de Israel ali com maná no deserto. E Deus falava para eles, não guarda para outro dia. O que acontecia quando eles guardavam? Apodrecia. E por que apodrecia? Porque Deus era ruim? Não, Deus falou, eu quero mostrar para vocês, Israel, que o meu cuidado é diário com vocês. E quando eles guardavam, eles demonstravam o quê? Falta de confiança. Será que Deus vai mandar amanhã? E se Ele não mandar? Eu vou passar fome. E o que Deus quer é que nós descansemos nele o nosso cuidado diário, irmãos. Então, basta cada dia o seu mal. Nós não conseguimos administrar o futuro, então não adianta antecipar ele, que antecipar é só trazer mais sofrimento. E nós podemos dizer, como está em Romanos 8:15, que diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Paizinho, meu papai, é a intimidade que nós vamos ter com Deus. Você não recebeu o espírito de escravidão, mas de filho, irmãos. Não para viver em temor, mas o espírito de adoção. Você é filho de Deus, coloca isso, irmãos. É um privilégio muito grande. Você é co-herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos celestiais. Será que isso não alegra o seu coração? Será que você perdeu, como um pregador dizia, Leonardo Ravenhill, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Será que você perdeu a visão da eternidade, do céu de glória para onde nós vamos? Será que os problemas, a ansiedade, têm sufocado isso dentro do seu coração? Então descansa no Senhor, irmãos. E o maior exemplo de filho que nós temos é Jesus Cristo. Se você fala assim, então eu preciso de alguém como exemplo de filho. Olha para Jesus. Lá em Filipenses 2:5 diz o quê? Que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e se fez servo. O que Jesus falou na cruz? Seja feita a tua vontade. É querer a vontade do Pai. Você quer a vontade do Pai? Você tem coragem de fazer essa oração? Tem pessoas que já declarou, que falou, eu não tenho coragem não. A pessoa está orando e ela quer muito uma coisa, e aí o Espírito Santo dirige ela na oração e fala, agora diga, seja feita a tua... Mas se for feita a vontade de Deus, não vai ser igual a minha. Então você não está reconhecendo Ele como Pai, você não está depositando toda a sua fé nele, você não está buscando a sua justiça, o seu reino. Então, que nós tenhamos, irmãos, o maior exemplo, que é Jesus Cristo na nossa vida. Ser filhos humildes, ser filhos quebrantados, reconhecer Deus como nosso Pai e clamar, Senhor, essa ansiedade,
essas dificuldades que eu estou passando. Eu quero, ó Deus, estreitar o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero te buscar mais. Eu quero dedicar um tempo de excelência para o Senhor. Eu quero realmente, Senhor, entrar no quarto, fechar a porta e orar de verdade, reconhecendo o Senhor como meu Pai. Tirar, como eu falei, aquela mentalidade de um Deus barbudo, carrancudo, pronto a lhe castigar. Não, é um Deus de amor. É um Deus que Ele ama. É um Deus que quer o nosso bem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.